motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor para louvá-lo e adorá-lo, amém? Já dizia o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós, como, pode dizer assim, verdadeiros cristãos, sabemos que este mundo aqui um dia vai se findar. Tudo aqui um dia terá fim. E com cada vez mais e mais que se aproxima o tempo do fim deste mundo, aumentam também verdadeiras guerras. Mas qual será essa guerra? Será uma guerra contra o meu vizinho, contra o meu irmão na fé? Vamos ver o que a palavra aqui nos fala sobre isso. Primeiro vou abrir aqui a Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículos 1 e 2, que diz o seguinte. Ezequiel, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim virá sempre sobre os quatro cantos da terra. Bom, aqui só faz nos reconfirmar que o fim virá em todos os lugares deste mundo. Isso para nós não é novidade, mas qual o tipo de guerra que nós estamos enfrentando ultimamente? Em Efésios, capítulo 6, versículos do 11 ao 12, nos diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em 1 Pedro, glória a Deus, aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, fala o seguinte. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firme a fé, certo de que sofrimentos iguais os vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então aqui nos diz claramente que a nossa guerra não é física, não é humana. As guerras que estamos vivendo ultimamente é contra as forças do mal, contra as forças espirituais do mal, contra Satanás e seus anjos do mal. E a palavra nos diz mais, que ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, furioso para nos devorar. Mas qual o segredo para que nós possamos vencer essas guerras? Vamos ver aqui no mesmo livro ainda de Efésios, no capítulo 6 e o versículo 11, fala o seguinte: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em 1 João, capítulo 2, versículos 27 e 28, diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, diz o que aqui: permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Então, qual o segredo para que possamos vencer essas guerras espirituais que estamos vivendo ultimamente? Em Efésios diz que nós temos que o quê? Nos revestir de toda a armadura de Deus. Aqui em 1 João diz que nós temos que permanecer em Cristo. E como é que eu faço para me revestir de toda a armadura de Deus diariamente? Como é que eu faço para permanecer em Cristo diariamente? Através da comunhão constante com Deus.
através da oração, ouvindo os louvores, leitura da palavra e praticando a obra, por amor a Cristo e amor ao nosso próximo. Porém, por sermos seres humanos fracos e falhos, muitas vezes deixamos de nos revestir de toda a armadura de Deus diariamente e deixamos de permanecer em Cristo diariamente. E muitas vezes terminamos dando espaço para a carne reinar. No livro dos Gálatas, no capítulo 5, versículos do 16 ao 26, nos fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Então, que nós venhamos nos revestir de toda a armadura de Deus diariamente, que nós venhamos permanecer em Cristo diariamente, pois a palavra nos diz aqui algo muito interessante e edificante. Em Mateus, no capítulo 5, versículos do 1 ao 12, fala assim, o Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas regozijai-vos, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, que nós venhamos nos revestir de toda a armadura de Deus diariamente, que nós venhamos permanecer em Cristo diariamente, porque a verdadeira batalha não é humana, não é física, mas nós temos que viver, temos que guerrear uma verdadeira guerra espiritual. Esse mundo aqui nós sabemos que um dia chegará ao seu fim. Não tem, por mais que muitos não aceitem, a palavra de Deus nos mostra aqui a verdade, que Cristo irá voltar para buscar os seus. Mas que para que nós possamos vencer essas batalhas e recebermos nosso galardão nos céus, como Cristo aqui nos promete, nós temos que nos esforçar, temos que perseverar, pois nós não devemos esquecer que temos um Deus maravilhoso, um Deus invencível, um Deus que é infinitamente poderoso e que igual a Ele não existe. Ele é o nosso, vamos dizer assim, que Deus, Cristo, Ele é o nosso general. Já que nós estamos vivendo uma guerra espiritual diária, nós temos um Deus, um general poderoso e invencível. Então, meus irmãos, perseverem para que possamos, no final de tudo isso, quando isso aqui se findar, receber a coroa da salvação. E temos que colocar em nossas mentes que não importa as dificuldades, os problemas que estivermos enfrentando, não pode ser na cabeça, não pode em primeiro lugar não, meus irmãos. Lembrem-se que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que para Ele nada, totalmente nada é impossível para Ele. No livro de Isaías, se não me engano, capítulo 40, nos fala da grandeza, majestade do Senhor. Ali a Bíblia, alguns versículos nos dizem que para nós que somos seres humanos, será que é possível para nós podermos contar as estrelas de todo o espaço sideral? Impossível, né? Mas a palavra nos diz ali que Ele as criou todas com as suas próprias mãos, que Ele sabe a quantidade e colocou o nome em todas, uma por uma.
Ali ainda nos relata que o mundo, as ilhas, os poderosos deste mundo não são nada comparado ao nosso maravilhoso Deus. E que todos, absolutamente todos nós, iremos um dia passar pelo tribunal de Cristo. A Bíblia diz ali que príncipes e juízes desse mundo caído, deste mundo corruptível, irão passar também pelo tribunal de Cristo. Então que nós venhamos permanecer em Cristo diariamente, que nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus diariamente. Testemunho, algo verídico, e como eu falei, eu cresci, eu tenho raiz cristã em uma certa religião. Passei até os meus 19 anos na igreja, servi a Deus com amor, com vigor, com paixão. Mas me afastei do Pai, terminei dando espaço para que a carne, Satanás, trabalhasse na minha vida. E eu passei uns 10 anos, 12 anos, mais ou menos isso, não foi, Márcio? Uns 12 a 13 anos longe dos caminhos do Senhor. E eu comecei a me apegar às coisas do mundo. Emprego, trabalho, o que comprar, o que pagar, como vai ser, como não vai ser, coisas fúteis, roupa, calçado, alimento. E normalmente, ocasionalmente, eu, por me apegar às coisas do mundo, terminei caindo em uma depressão profunda, pesada. Tudo isso por ter deixado a Cristo, ter mantido a minha mente em Cristo e ter me apegado às coisas desse mundo passageiro e tão sofredor. Quando passei por essa depressão e eu cheguei ao fim do poço, ali eu reconheci que não havia ninguém que pudesse me tirar do fundo do poço. Não havia pai, mãe, esposa, médico, psiquiatra, nada. Então o ser humano, infelizmente, muitas vezes tem o mau hábito de buscar Cristo quando ele está em aflição, quando ele está sofrendo, quando ele chega ao fundo do poço, assim como eu cheguei. E eu pensei, meu Deus, eu sou tão miserável, eu passei tantos anos vai da vontade de Satanás no mundo. Será que eu ainda tenho jeito de voltar para o Senhor, me arrepender e pedir misericórdia? E Satanás dizia assim: não, você fez tanta coisa errada no mundo, você se dizia uma pessoa conhecedora da palavra, você passou anos fora e agora você quer voltar para Jesus? Não, você não, o seu destino é esse, é a morte. Eu pensei em me matar, pensei em me suicidar no tempo. Então eu comecei a clamar. Eu lembrei do que a palavra dizia, que não importa o teu pecado, quando nós nos achegamos a Cristo, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados a Ele nos aceita de braços abertos e nos dá uma nova oportunidade para podermos viver ao lado dele. Nesse tempo, vou falar aqui para todos, eu sei que ele não gosta, mas meu amigo e irmão, pastor Noia, Carlos Noia Júnior, a minha esposa conhecia ele, e por ela, coisa de Deus, né? Deus bota pessoas de Deus, homens de Deus, para poder. E quando eu estava na crise depressiva, chorando, angustiado, eu não tinha mais esperança de vida. Então veio na minha cabeça: olha, pastor Carlos Noia Júnior. Eu disse: mas meu Deus, eu fiz tanta coisa errada, eu acho que ele não vai querer me ouvir, não. Vá, na minha cabeça, isso, uma briga espiritual, Satanás de um lado e o Espírito Santo do outro. Eu disse: não, mas eu vou, porque eu sei que eu tenho um Deus poderoso. Pode ser difícil, eu sozinho não consigo nada. Então eu liguei para o meu irmão aqui, eu estava no trabalho um dia, para abusá-lo. Mas esse homem aqui, se ele não for para o céu, eu não chego nem na porta.
um homem maravilhoso. Eu digo assim, ele porque foi questão que eu conheci primeiro, né? Fala a mesma forma da nossa irmã Tânia também, que também conhecia menos tempo que ele, né? Conheci ela também, vi que são pessoas maravilhosas. E eu liguei para ele chorando, angustiado, e o nosso irmão Noé com toda a paciência do mundo, aconselhando, falando de Jesus. E eu disse, meu irmão, mas eu não tenho jeito mais não, eu fiz tanta coisa errada. Aí cada vez que Deus usou ele, cada vez que ele falava, eu sentia meio... Eu falei até para eles, a minha mente está num terremoto, um maremoto, está num turbilhão. Eu não conseguia raciocinar. E ele falou, meu irmão, Jesus me perdoa, volto para ele, você conhece a palavra. Então, resumindo, a culpa por eu estar aqui hoje nos caminhos do Senhor, firme e forte, eu devo a esse cidadão aqui. Uma culpa boa, né? Um homem de Deus, maravilhoso. Seja esse pastor maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa. Isso eu posso comprovar. Uma pessoa que eu não tenho palavras. Deus sabe que eu digo a gratidão, primeiramente a Deus, mas a Ele pelo que Ele fez por mim. Então, em meio ao que Ele falou, eu fui lá, aceitei a Jesus e comecei a luta. Eu pensei que ia melhorar as coisas, né? Mas Ele me disse, meu irmão, você está aceitando a Jesus, mas não pense que vai ser fácil. Ao contrário, as lutas irão aumentar, irá piorar. Eu disse, meu irmão, não fala isso não. Esse meu irmão, é a verdade, mas vai ser gratificante. Então eu comecei a suplicar, comecei a orar, chorava, me ajoelhava, chorava, e aquela angústia, e comecei a ler a palavra, lendo, orando. Então foi aí que Deus me mostrou algumas palavras no livro dele, que começaram a me conceder forças para continuar. No livro de Isaías, capítulo 4, versículos do 5 ao 8, diz assim. Só um momento aqui. Isaías 40, versículos 5 ao 8, diz o seguinte: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz disse, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Ele fala aqui, continua falando, toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando neles o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O povo é erva. De nosso Deus, deixa eu ver aqui, permanece a palavra do Senhor, mas porém a palavra do nosso Senhor permanece eternamente. Eu olhei assim, meu Deus, é verdade. O ser humano, ele é corruptível. A carne é corruptível. Tudo aqui nesse mundo passa. Mas aqui diz que a palavra de Deus permanece eternamente. E quando eu li esse versículo, a minha mente que estava no fundo do poço, totalmente sem forças, foi como se fosse uma explosão, uma carga de energia. E ali a minha mente começou a criar forças na palavra de Deus. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 24 e 25, nos reconfirma aqui o que falou. Não passei mais. O que nos falou Isaías, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25, nos fala o seguinte. Um momento aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25, já confirma o que falou. Diz assim: pois toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua glória. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Eu disse, meu Deus, eu li isso em Isaías. O Senhor mostrou também aqui em 1 Pedro.
Eu fiquei pensando, realmente, o porquê eu estou passando por esse momento, por essa situação. Apego às coisas do mundo. Sendo que a palavra do Senhor que nos diz que tudo aqui é passageiro. Nós somos passageiros. E essa falsa glória que nós vivemos aqui nesse mundo é passageiro. Quando nós morremos, isso passa, meus irmãos. A nossa verdadeira glória está na volta de Cristo. Essa será a verdadeira glória. Ainda no livro de 1 Pedro, no mesmo capítulo, versículos 17 a 19, diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Poxa, realmente, tudo aqui é passageiro. Essa falsa glória humana é passageira. E nós somos peregrinos. Nós estamos aqui como viajantes. Aqui não é o nosso lar. Continuando. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fruto e o procedimento que vossos pais vos legaram, mas fostes comprado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o maravilhoso, precioso, poderoso sangue de Cristo. Meus irmãos, a palavra que nos diz que nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo na cruz por nós. Nós temos muito, mas muito valor para Ele, por um preço impagável. Muitas vezes deixamos de buscá-lo, de fazer a vontade dEle, de adorá-lo, de agradecer a Ele por tudo. Esquecemos que Ele morreu por nós na cruz, para nos conceder salvação. Nós temos direito de ter um galardão nos céus, de vivermos eternamente no lar celestial, um mundo sem sofrimento, sem dores, e só alegrias, só coisas boas. Aqui em 1 João, no capítulo 2, versículo 17, ele fala assim, 12 a 17, fala o seguinte, não é 15 a 17, perdão. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há prazeres dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui nos reconfirma mais uma vez que nada aqui desse mundo nos pertence, tudo é de Deus. Mas isso aqui vai passar. E Ezequiel nos diz que o fim virá sobre os 4 cantos da terra, não terá escapatória. Em Isaías, no capítulo 40, nos reconfirma da grandeza e a majestade desse Deus tão maravilhoso que nós temos, que nada, não sei se o problema, se você é uma depressão, se é um familiar, como a senhora disse ali, que um dia a senhora crê que ele vai voltar, em nome de Jesus, confie, acredite, busque, porque o mesmo Deus que me tirou de uma depressão profunda, eu cheguei ao fundo do poço, minha irmã. Mas persevere, busque, faça a vontade dele, que o mais ele fará. Isso eu tenha certeza disso, porque a palavra dele nos diz, minha irmã. Em Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2, fala assim: portanto, se fosses juntamente ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Eu disse, meu Deus, é verdade. Cada versículo desse que eu lia era motivo de acender a minha mente, meu coração, a minha alma, e eu me alegrava e eu sentia que aquela depressão, que ela estava forte, né? Mas cada vez que eu lia a palavra do Senhor, ela ia saindo, se acabando.
o segredo para vencer as coisas do mundo, essa depressão, é Cristo. Cristo é o segredo de tudo, meus irmãos. No livro dos Filipenses, capítulo 4, diz assim no versículo 4 em diante: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu disse, meu Deus, mas como é possível eu me alegrar no Senhor com esse mundo tão miserável que nós vivemos? Aí eu lembro novamente que Cristo nos diz que Ele morreu na cruz, que o nosso Senhor Jesus para morrer na cruz por nós, e que tudo aqui é passageiro. E o tamanho do nosso Deus, meu irmão, é tão grande, mas tão grande, que nós não podemos nem imaginar. Então não tem problema maior no mundo, não tem problema algum no mundo, não sei se é uma depressão, problema financeiro, entregue nas mãos de Deus, meu irmão, porque para Ele nada, absolutamente nada é impossível. Aqui continuando ainda em Filipenses capítulo 4, continuando no versículo 6, nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, por sermos falhos, seres humanos corruptíveis, muitas vezes também deixamos de confiar em Deus. Nós passamos a pensar, passamos a buscar, pensar nos problemas, nas coisas futuras, como eu vou comprar, como eu vou pagar, como vai ser. Não, meus irmãos, a Bíblia aqui nos aconselha que devemos entregar tudo nas mãos de Deus, com orações e ações de graças, porque o mais Ele fará. Tenho certeza disso. Continuando, no mesmo capítulo, versículo 8 ao 9, para finalizar, diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, com tudo o que eu passei, a minha esposa é prova viva disso, que ela passou anos nos caminhos. Passei fora, não é fácil, né? Um casal, um está nos caminhos, o outro na igreja, e já imaginam mais ou menos os problemas, as confusões que não é dentro de um lar. Então foi muita oração da parte dela, muito jejum, muita oração, muito choro. E assim, se nós não formos pelo bem, pela paz, pela bonança de Cristo, meus irmãos, vai ser pela parte difícil, pelo duro, porque Deus muitas vezes prefere tocar na sua mente, prefere tocar na sua perna, no seu braço, para não perder você para o mundo, para não perder você para Satanás. Então, meus irmãos, perseverem, busquem a Ele, orem a Ele, façam a vontade dEle, e o mais, com certeza, Ele fará. Aqui, eu já ia esquecendo, um dos versículos que eu gosto muito, tenho certeza que vocês vão, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, um dos versículos que mais me dão forças diariamente para buscar a Cristo mais e mais e mais, que diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, glórias a Deus por essa maravilhosa promessa
nosso Deus nos prometeu de que um dia e Ele virá. Porque tudo que Cristo prometeu, Ele cumpriu. E se Ele prometeu que irá voltar para nos buscar, podem ter certeza, Ele vai voltar, meus irmãos. Então que nós venhamos perseverar, nós venhamos pedir misericórdia, forças para continuar firmes e fortes nele. Porque quando menos esperarmos, as trombetas irão tocar, meus irmãos. E Cristo voltará para buscar o seu povo. Amém? Então que Deus nos abençoe nessa oportunidade de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Assim como eu falei ontem, falo hoje novamente, é um motivo enorme, imenso de alegria de estarmos aqui na casa do Senhor para louvar e exaltar o santo nome dele, não é isso? Marcos, não é isso? Marcos, eu via muito você na live, minha esposa. Eu tenho raiz adventista também. Nasci e cresci num berço adventista. Sinto muita falta, assim, não rebaixando igreja nenhuma, não é isso. Mas em questão de louvor, realmente, adventista, eles são diferenciados. Tem muitos amigos lá, quer dizer, não sei aqui pelo interior, mas Rio Largo, Maceió por ali, tem muitos amigos. Bons tempos e aprendi muitas coisas boas que hoje servem muito para mim. Então, sempre que eu vejo um adventista, sinto uma alegria enorme, né? Imensa. Bom, eu vou ler aqui o livro de Isaías, capítulo 40, versículos do 28 ao 31. Esse versículo aqui, quando eu era bem mais jovem, né? Como se eu tivesse um idoso hoje, né? Mas quando eu era bem mais jovem, eu era da igreja, eu era da Adventista, e eu passei por momentos difíceis também na minha vida, e eu vi um pastor, ele é cantor adventista e também é pastor, Nadson Portugal. Ele falou em uma de suas pregações esse versículo, e foi de acordo totalmente com o que eu estava passando no momento, né? Isaías capítulo 40, versículos do 28 ao 31 nos diz assim: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Oremos. Maravilhoso Pai, graças a Deus damos a Ti, meu Deus, por este maravilhoso momento de estarmos aqui, este momento de podermos sentir Teu Santo Espírito, meu Pai, aqui trabalhando em nossas mentes, em nossos corações, e nos alegrando, nos fortalecendo mais e mais em Ti, meu Pai. Vem dar-nos forças, alegria, ânimo, nos capacita para que possamos nos animar mais e mais e mais em Ti, levar o Teu Evangelho. Abençoe nossos familiares, abençoe nossos amigos, cura todos os enfermos, meu Pai. Você sabe quais são, tanto os nossos familiares, tanto os nossos amigos. Vencer com nossos planos, que o Senhor tome à frente para que se faça tudo conforme a Tua santa vontade, meu Deus. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sobre o que eu acabei de ler aqui agora há pouco, Isaías, no capítulo 40, versículos do 28 ao 31, como eu falei, quando eu era da igreja adventista, uns anos atrás, estava passando por problemas financeiros, problemas pessoais, familiares. E eu comecei a orar, chorei, supliquei, procurei a Cristo. Inclusive eu fui até desbravador também, bons tempos. E quando eu vi esse pregador, cantor e pregador, Nadson Portugal, eu vi ele falando esse versículo, essa passagem bíblica, ela veio de encontro com a minha mente, com o meu coração no momento. Na hora, eu disse, meu Deus, é verdade. Nós temos um Deus tão maravilhoso, nós temos um Deus tão bendito, um Deus criador dos céus, da terra, do universo, um Deus que
faz maravilhas, e nós somos tão pequenos, fracos, nos cansamos, somos falhos e deixamos muitas vezes esquecemos, aliás, de que temos esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão bendito, que faz maravilhas, assim como eu falei para vocês ontem, do que Ele fez na minha vida, e que Ele me tirou do mais profundo poço escuro, né? Que eu cheguei a ter uma depressão ano passado. E como eu falei, eu cansei. Sou ser humano, jovem. Eu nunca, quando eu estava afastado de Cristo, nunca tinha passado na minha cabeça. Eu pensei, não, eu sou jovem, tenho inteligência, Deus me dá saúde. A certo ponto, porque Deus me concedeu anos atrás que eu tivesse um bom conhecimento bíblico com vários irmãos, até mesmo em questão de quartetos, né, que é uma coisa muito gostosa que eu acho lindo, questão dos quartetos. E eu me achava muito o dono da verdade, eu sou bom, eu posso tudo, ninguém pode comigo, e se tivesse um debate eu estava no meio, e aí por aí vai. Chegou um momento, isso antes dessa depressão, isso anos atrás, de acordo com Isaías aqui, que eu jovem cansei, estava cansado fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Então, mais uma vez, como eu sempre falo, o ser humano, infelizmente, tem um péssimo hábito de só recorrer a Cristo quando está em apuros. E eu fui mais um desses seres humanos falhos que recorria a Cristo novamente. E quando eu li esses versículos, a minha mente se abriu. E ali eu reaprendi. Eu estava na igreja há muitos anos nesse tempo. E ali a minha mente reacendeu. Eu tive que reaprender dentro da igreja a buscar Cristo e confiar nele verdadeiramente. Não significa que, não estou dizendo que é errado nós estarmos na igreja, trabalharmos na obra, isso é ótimo. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que ter diariamente uma comunhão diária com Cristo. Não é só vir à igreja, louvar, tocar, falar a palavra, aí eu estou fazendo isso, não é para o nosso agradecimento. Nós somos de nada, nós somos pó, somos fracos, somos falhos. O único que é infinitamente poderoso, que não cansa, não falha e é perfeito, é Cristo, é Deus. Então que nós venhamos sempre mais e mais e mais e mais, dia após dia, não importa o problema, a dificuldade, busque, creia, persevere em Cristo, porque a vitória, meus irmãos, é certa. É um privilégio, uma grande alegria estarmos aqui na casa do nosso Deus, para louvar e exaltar o seu santo nome. Eu vou contar algo que aconteceu comigo ano passado, para ser mais preciso, do que Deus fez na minha vida. Foram momentos difíceis. Eu passei anos distante de Deus, de Cristo, andei no mundo, fazendo coisas erradas, fazendo a vontade do mal, de Satanás. Eu pensava, eu sou novo, eu tenho saúde, tenho alegria, eu mando em mim, eu faço o que eu quero. Mas somos apenas míseros seres humanos, fracos. Mas é aquilo, meus irmãos, nós não passamos de nada além de pó. Nós muitas vezes esquecemos que temos um Deus poderoso que morreu que enviou seu único Filho amado, nosso Senhor Jesus, para morrer na cruz por nós, para nos conceder salvação. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês teriam coragem de pegar não vou dizer que vocês tinham apenas um filho, qualquer um dos filhos de vocês. Vocês tinham coragem de pegar qualquer um dos filhos de vocês para botar para morrer numa cruz sofrendo por qualquer outro ser humano? Eu também não teria essa coragem, não. Mas assim é o amor do nosso Deus por nós. Mesmo Ele sendo Deus, o Criador de tudo, dos céus, da terra,
das estrelas, de tudo. A Bíblia diz que Ele é o Eu Sou. Ele é o princípio e o fim. Ele está no controle de tudo. E eu vou ler aqui para vocês. Como eu me apeguei muito às coisas do mundo, acabei esquecendo de Jesus. Pensava muito em trabalho, estudo, comprar, pagar, isso e aquilo, e deixei Deus de lado. E a Bíblia nos diz que tudo aqui nesse mundo é passageiro, tudo aqui é temporário. Esse nosso corpo aqui, lindo que somos, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, somos lindos, é passageiro. Esse templo aqui que nós estamos também é passageiro. E por eu deixar Cristo de lado, me apegando às coisas do mundo, eu passei por uma depressão profunda, pesada, que só quem passou sabe o quanto é doloroso e difícil você passar por uma depressão. Eu cheguei a tal ponto que eu pensei que não tinha continuando. Eu cheguei a tal ponto que quando eu passei por essa depressão, que eu pensei que eu pedi a morte para mim mesmo. Eu pensei em me suicidar. Eu trabalho armado, no trabalho mesmo, eu pensei em pegar a arma e atirar na minha cabeça, me matar, porque na minha mente vinha aquilo, eu não tenho mais valor em nada, eu não sirvo para nada, eu sou um miserável, eu fiz tanta coisa errada, e Deus não vai me perdoar não. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele usa pessoas maravilhosas, usadas por Deus para nos ajudar. Uma dessas pessoas, eu não tenho como descrever a Deus o amor e a consideração que eu tenho por essa pessoa aqui, nosso pastor Carlos Noia Júnior. Deus usou ele e eu liguei para ele desesperado, em prantos. Eu não tinha motivos mais para viver. Minha vontade, eu não tinha mais alegria na família, eu não tinha alegria no ar puro que nós respiramos, eu não tinha mais nada, eu queria morrer. Então, Deus usou esse homem abençoado aqui, aluguei ele por umas 2 horas no telefone, chorando, em prantos, e ele falando, e Deus usando ele, e ele falando, enfim. Então, nós como seres humanos temos um péssimo hábito de só buscar Jesus quando estamos em dificuldades. E eu fui mais uma dessas pessoas que fiz isso. Então eu comecei a orar. Orei, clamei, chorei muito, angustiado, pedindo a Deus misericórdia e perdão, reconhecendo o quanto eu não sou nada. Nós não somos nada, meu irmão. Nós nos tornamos vencedores pelo sangue de Cristo, que morreu por nós na cruz e nos concedeu a oportunidade de estarmos vivos. Então eu comecei a ler a palavra, e ali, em meio à angústia, ao sofrimento, o Espírito Santo me mostrou alguns versículos que eu irei compartilhar aqui com vocês, para a honra e glória do nosso Deus, que me fizeram cair em si e criar forças para poder me levantar e me reerguer e criar alegria e forças para viver novamente. No livro de Isaías, no capítulo 4, versículos do 5 ao 8, nos diz assim: a glória do Senhor se manifestará. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Pois toda a carne é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Pois, na verdade, o povo é erva de nosso Deus. Me perdi aqui. O povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente.
Quando eu li isso aqui, meus irmãos, veio como uma bomba de energia na minha mente obscura, sem alegria, sem ânimo, sem motivo para viver. Ela veio como uma luz para mim no fim do túnel e eu pensei, meu Deus, realmente, isso tudo aqui é passageiro. O ser humano é passageiro. E essa falsa glória que nós dizemos que temos é falha, é falsa, é mentirosa e passageira. Pois quando nós morremos, ela morre junto com nós também. Em 1 Pedro, no capítulo 1, os versículos 24 e 25, nos reconfirma o que nos falou aqui Isaías. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 24 e 25. Que nos diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Glória a Deus, meus irmãos. E isso é a mais pura verdade. Por eu ter me apegado às coisas do mundo, colocado as coisas do mundo acima de Deus, infelizmente, eu não digo infelizmente, eu digo felizmente, para a glória de Deus, estou aqui bem. E eu agradeço a Ele por ter passado por essa depressão, porque ali eu pude sentir que nós sem Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, não somos nada, absolutamente nada, e só Ele pode nos tirar de qualquer situação. Eu não sei se é um vício na droga, eu não sei se é um vício na bebida alcoólica, eu não sei se é prostituição, se é uma idolatria, não sei. Mas de uma coisa eu sei que a palavra nos diz aqui, que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. E eu sou prova disso. Minha esposa passou, acho que uns 10 anos sofrendo, vamos dizer assim, na minha mão. Foram 10 anos de muita oração, de muitas lutas. Eu fiz muitas coisas erradas. Logicamente me arrependi, pedi perdão a Deus, mas eu tenho que passar isso do que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa, independente de quem seja. Pode ser rico, pobre, alagoano, nordestino, de onde quer que seja. Deus é Deus e ponto. Para Ele nada é impossível. Ainda aí no mesmo capítulo de 1 Pedro, só que dessa vez no versículo 17 a 19, fala assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo, aqui é forte, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, meus irmãos. Em Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2, nos aconselha a buscarmos e a pensarmos nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui de baixo, desse mundo corruptível. Ezequiel nos diz que o fim virá. Aceite quem aceitar, doa quem doer. O fim sobre este mundo virá. E Cristo vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa alegria. Então que nós não venhamos nos apegar a coisas terrenas. Não estou dizendo que é errado você querer ter um futuro melhor para o seu filho, para você mesmo, um emprego melhor, não estou falando isso. Mas o que eu estou dizendo, que a palavra aqui testifica, é que em primeiro lugar nós temos que botar a Cristo, porque sem Ele nós não somos absolutamente nada. E meus irmãos, os sinais estão aí. Cristo está voltando. A palavra foi escrita há milhões e milhares de anos. E tudo que foi escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Mas a gente pode perguntar, mas
Como é que pode? É mentira. Tantos anos que eu já ouvi a minha avó falar, minha bisavó, e Jesus nunca voltou. Mas desse tempo para cá, que nós ouvimos falar de Cristo, muitos sinais já se cumpriram, da mesma forma que Cristo deixou aqui na Bíblia. E meus irmãos, que nós não venhamos mais brincar com a nossa salvação, com a nossa vida, porque faltam praticamente nada, sabe o que é nada? Nada para a volta de Cristo. E a Bíblia nos diz que assim como a Bíblia nos diz que Ele morreu por nós, sofrendo na cruz, em dor, em humilhação, por nossos pecados, mesmo não sendo nós merecedores, ela também diz que como Ele venceu a morte, a Bíblia também diz que Ele ressuscitou, e como Ele ressuscitou, a Bíblia também nos promete, Ele mesmo promete, e o que Ele prometeu Ele já cumpriu, e só falta apenas a volta de Cristo, e Ele vai voltar, meus irmãos. Aceite quem aceitar, Cristo irá voltar. A Bíblia diz que naquele dia, para aquelas pessoas que não o aceitaram, ou não aceitarem como Senhor de suas vidas, haverá ranger de dentes, meus irmãos, sofrimentos, e infelizmente será tarde. Então que nós venhamos nos apegar a esse Deus tão maravilhoso, a esse Cristo tão bendito, tão puro, tão maravilhoso, que morreu por nós na cruz. Ele nos ama. Diga uma coisa, não importa, vou dizer mais uma vez, não importa qual seja o seu problema. Não sei se é vício em uma droga, não sei se é bebida alcoólica, não sei se é prostituição, não sei. Mas uma coisa eu posso confirmar pelo que eu passei de onde Cristo me tirou. Cristo me tirou da morte. Ele me livrou da morte e me livrou da loucura. E hoje eu estou aqui unicamente para a honra e glória dele, para glorificar e dizer que só Ele salva. Só Ele tem a chave da salvação, meus irmãos.